Olá, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando agora mais um Conexão Ágape Podcast. Você que está chegando agora pela primeira vez, quero fazer um convite para você acompanhar aqui todos os nossos vídeos que já foram ao ar. Você se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para você receber toda a notificação que toda quarta-feira às 19 horas nós temos um novo episódio. Então você pode conferir lá aqueles que já foram ao ar. São histórias incríveis e edificantes que você pode também compartilhar aí para outras pessoas. E hoje, como todos os outros episódios, temos uma convidada especial. Hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e por isso eu vou pedir para você, já compartilhe esse vídeo aí para todas as pessoas que você conhece, nos seus grupos, que precisa aí receber aí uma mensagem, uma palavra, uma história hoje que nós vamos ouvir para edificar a sua vida. Hoje nós estamos recebendo aqui a psicóloga Viviane. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Conexão Ágape Podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Contribuindo um pouquinho com esse tema, né? Falando um pouquinho da minha experiência. Obrigada. Tá certo. A Viviane, gente, ela vai falar hoje, nós vamos bater um papo aqui sobre o luto, né? Um tema assim que pode ser, às vezes, muito difícil encarar, muito difícil tratar sobre esse assunto, né? Porque quem quer falar sobre luto? Mas é necessário. Ela tem um trabalho fundamental que começou antes da pandemia, que é justamente, ela se especializou em luto. Então, foi fundamental na pandemia. Ela vai contar um pouco desse trabalho e das histórias, até mesmo, que ela já vivenciou durante esse processo. Viviane, você começou com esse trabalho antes da pandemia, então você já consegue ver a mão de Deus te preparando para trabalhar com isso, né? Amém, é verdade. Eu sempre tive muita curiosidade acerca do processo de luto, da morte, de como funciona tudo isso. E na época da faculdade ainda, eu estudei um pouquinho sobre tanatologia, que é o estudo da morte. E quando eu terminei, eu pedi para o Senhor, eu quero que a minha profissão seja um instrumento, né, para a cura das pessoas, para o auxílio das pessoas. E no ano de 2017, eu fiquei sabendo de uma especialização em luto, e comecei a fazer, né, eu estava até compartilhando hoje contigo, né, que quando eu falava do luto, né, as pessoas falavam assim, nossa, mas para que você vai estudar isso? Né, o que tem a ver? Nossa, que tema fúnebre, né? Para que a gente fala sobre isso? E eu sei que Deus já tinha um plano preparado, né, então, logo que eu terminei a especialização, começou a pandemia, e quando eu olhei em volta, tantas pessoas sofrendo, chorando. Teve uma semana que eu não me esqueço, em 2020, que em uma semana eu fui no cemitério 5 vezes, né, perdendo amigos, parentes, irmãos da igreja, pastores amigos. E eu compartilhei na época com o pastor Davi, que é o meu pastor da Igreja Batista Gerar, o que é que a gente podia fazer. Na época eu pensei assim, falei pro meu esposo, vamos ficar lá no cemitério, porque lá era um processo muito dolorido, né? Nós sabemos, né, que os rituais, eles foram modificados. Sim. E as pessoas não podiam se despedir. Sim. E eu falei pro meu esposo, né, que toca, canta, eu falei, vamos lá, vamos ficar lá para levar um pouco de consolo para essas pessoas, né? Vamos entregar folhetos, vamos ficar lá abraçando pelo menos as pessoas. E aí meu pastor disse assim, não, vamos começar a divulgar, Viviane, o luto, você fazer lives, falar sobre, né, para as pessoas se sentirem acolhidas. E nós começamos, né, fizemos primeiro uma entrevista em 2020, e eu comecei a fazer lives e os enlutados começaram a participar. Sim. Principalmente enlutados que conhecem a Cristo. Sim. Né, porque a gente estava dizendo aqui, né, o luto às vezes é um tabu no meio cristão. Sim. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu perdi, mas eu não posso sofrer, nem chorar, nem questionar, nem sentir raiva, porque senão é falta de fé. Sim. E não é assim, né? Nosso Deus se compadece, né? Ele inclusive deixou o Espírito Santo, que é considerado, né, o Consolador. Não é à toa que ele deixou o Consolador para nós. E aí eu percebi que apareceram muitas viúvas nessas lives, e eram lives de 4 encontros, e quando eu ia finalizar o 4º encontro, uma viúva em especial que hoje é muito querida e me ajuda nesse projeto, a Miriam, disse assim para mim, Viviane, vamos continuar, a gente precisa. Né? Olha, tantas mulheres sofrendo. E nós decidimos,
de forma online, todas as segundas-feiras, durante 2 anos, nós nos reuníamos ali. E ali elas choravam, né? A gente começava a identificar os sentimentos. A revolta, culpa, medo. As viúvas, elas ficaram muitas sem renda, Sim. com crianças pequenas, tendo muitos desafios de inventário, de pensão, de documento. Algumas tinham somente o esposo como provedores das suas casas e precisaram sair para trabalhar. Sim. E aí nós começamos. Mas o dia que nós iniciamos esse trabalho, eu perdi a minha tia. Né? Nós íamos começar às 19h30 online, às 18 horas eu recebi a notícia. E foi de Covid? Né? Não, aí foi uma morte súbita, sabe? Muito rápida, assim. Depois descobrimos que era aneurisma. E às 18 horas, quando eu recebi a notícia, eu falei, eu não vou conseguir falar. Porque uma coisa é você falar do processo de luto, Sim. você ter conhecimento, mas isso não isenta você da dor. Sim. Nós falamos sobre, é bom a gente ter o conhecimento, porque a palavra diz que a verdade nos liberta Sim. de muitas coisas, mas você viver aquilo, né? E eu liguei pro meu pastor, e meu pastor disse assim, Viviane, você foi chamada para isso. Orou por mim, e eu fui, né, vivendo o processo de luto. Então, quando elas falavam assim, eu tô sentindo isso, eu tô sofrendo com isso, eu falava, eu também. Eu sei do que você Eu sei, eu entendo, e Deus entende também. Sim. E em 2021, eu perdi um tio muito querido por Covid. E aí eu entendi um pouquinho o que elas estavam dizendo, Sim. né? As vítimas, né, do Covid. Sim. Elas estavam dizendo assim, mas a gente não abraçou, a gente não sabe se é verdade que Sim. morreu. Nós não vimos. E aí eu comecei a experimentar aquilo que elas estavam dizendo sobre a dor, né? E a sensação de presença é muito grande. Né, quando você quebra um ritual, que você não participa do velório, você não participa do sepultamento. Ali no cemitério era muito rápido, né? Sim. As pessoas meio que diziam assim, próximo. Sim. Né? E a gente entrava e tinha no máximo 5 a 10 minutos para o pastor fazer uma oração, né? E era um caixão que era ali, né, guardado. E aí nesse processo, Deus foi me ensinando. Sim. Que nós entregamos somente para quem a gente confia. Sim. Né? Então, nós entregamos os nossos entes queridos para Deus, Sim. que é aquele que nós confiamos. E esse processo de entrega é bem difícil. Sim, e sem contar que a gente também passou nesse período o medo, né? A gente teve a dor de quem se foi, o medo de não pegar o Covid, o medo de proteger, aquela sensação de eu não vou aqui no velório, mas eu tenho que proteger aqueles que estão na minha casa, então misturou tudo os sentimentos, né? É verdade. Durante esse período, qual que foi, assim, as principais histórias que você ouviu e como foi esse processo, né, de ajuda, de aconselhamento? Essas pessoas foram orientadas por você, por mais quem? Quais foram as principais orientações, né, que elas receberam? Que hoje, talvez alguém está assistindo aqui, está nesse processo de luto e não teve essa direção, esse aconselhamento que é fundamental nesse momento, né? É verdade. Durante a pandemia, o luto não foi só por morte. Sim. Nós vivemos muitos processos de luto, né? O que é luto? O luto significa uma mudança significativa para você. Então, quando os filhos se casam, Sim. a gente vive um luto. Quando nós mudamos de cidade, nós vivemos um luto. Quando nós mudamos de igreja, a gente vive um luto. Quando nós mudamos de emprego, quando se aposenta. E a perda da liberdade naquele momento foi um dos processos de luto, né? As pessoas não podiam sair porque senão elas traziam para dentro de casa a doença e poderia perder mais pessoas. Sim. Muitas tiveram crises de pânico, né? Ansiedade, depressão, né? E aí, quando elas traziam isso, olha, a gente ainda precisa se cuidar, a gente precisa cuidar dos filhos, e o que a gente faz com tudo isso, né? Então, como se houve uma quebra dos rituais, a gente sempre orientava, olha, você precisa se despedir. E muitos fizeram cultos de ação de graça, Sim. uma forma de honrar aqueles que foram, né? Na época, a gente orientava a fazer caixinhas de lembrança, de memórias, onde as pessoas podiam escrever, deixar nos correios, né? Para que outras pessoas guardassem, montassem aquela história de vida da pessoa. Dentro de casa, é a questão dos pertences, né? Qual que é o momento? Elas perguntavam muito isso, assim, qual é o momento que eu preciso tirar as roupas? Qual é o momento que eu tiro a escova? E a aliança?
Porque os pertences são coisas que realmente é particular, né? Tem gente que fica pro resto da vida guardando aquilo. E tem gente que imediatamente já quer desfazer daquilo para não trazer aquela lembrança, né? Qual que é o meio termo? Qual que é o ideal? Sim, interessante trazer isso. Eu não falo em tempo, né? Daqui 3 meses só você já tira, você já mexe, não. Sim. É como a pessoa consegue lidar com aquilo. Sim. Então, algumas pessoas já decidem mexer nas coisas e até distribuir entre a família. O que você quer guardar? Sim. Né? Outras pessoas guardam aquilo por muito tempo. Então, eu digo assim, que rápido, os extremos, né? Muito rápido, você tirar, você velou a pessoa, você despediu dela num dia, no outro dia você já faz aquele limpa. Não é bom. Sim. Porque você está no processo ainda Sim. de aceitação daquela perda, da realidade da perda. Né? E também deixar aquilo para sempre, também não. Porque dá a sensação que a pessoa pode voltar para aquele Sim. lugar. Né? Então, é um momento que, aos poucos, você pode ir tirando. Né? Elas diziam assim, hoje eu tirei o chinelo, né? Aí a escova de dente, né? As roupas. Né? Eu guardei algumas. É bom guardar alguns pertences de lembrança? Sim. Que marca algum momento, Né? É alguma algo recordação, significativo, né? Simbólico ali, né? Para você dizer que tem alguma coisa, né? Os extremos que a gente precisa cuidar, sabe? Sim. A gente ir tirando aos poucos e na medida que a gente consegue. Entendi. E nesse período, essas mulheres, porque a maioria foram mulheres, né? Que você trabalhou, Sim. foram mulheres. Aí, diante dessas histórias, diante desses fatos que foram passados para você, aí surgiu o projeto que hoje vocês trabalham, até hoje, né? Que é o projeto Apoio Ruth. Isso. Como que funciona esse projeto? A rede de apoio Ruths, né? Por que Ruths? Né? Porque quando a gente estava naquele momento todo num processo, a maioria mulheres cristãs, né? Nós começamos a estudar o livro da Ruth, né? Que livro tremendo, só tem 4 capítulos, ele é pequenininho, mas ele fala a história de 2 lindas mulheres muito preciosas, Noemi e Ruth. E nós começamos a fazer estudos sobre esse livro e escrever sobre. E aí, nesse período de 1 ano, entre 2021 e 2022, surgiu o curso Preciosas Ruths, que é um curso que nós trabalhamos os 6 R's do processo de luto. Então, a gente começa relembrando a história, né? Como que era esse casamento, como que era a vida a 2, como que era com os filhos, quais legados eles deixaram. Aí, a gente começa num processo bem mais complicado, sabe, que eu falo, que é o romper o vínculo de uma só carne. O relato é de muita dor física, inclusive. Porque o rompimento desse ministério, quando você se casa, você faz uma aliança diante de Deus com aquela pessoa. E a palavra diz que ela pode ser rompida somente com a morte. A morte chegou e se rompeu. E esse processo de separar, né? Vocês eram em 2, se tornaram em 1, de separar isso. E agora você dizer quem que eu sou. Né? A gente trabalha muito a identidade agora. Porque antes era Maria do João, Sim. Né? E aí agora eu sou quem? Em quais grupos eu entro? Aonde que eu participo na igreja? Sim. Né? As pessoas foram embora, né? Amigos não são os mesmos. E eu dizia assim para elas, olha, alguns vão ficar, porque é propósito do Senhor cuidar de vocês. Alguns vão embora, porque também precisam ir. E outros vão chegar. E as Ruths estavam chegando na vida delas. E aí nós começamos a criar essas Preciosas Ruths, que é um apoio a viúvas, né, que perderam os seus esposos. Algumas perguntam assim, ó, nós nos separamos, houve um divórcio, eu posso entrar? Eu digo assim que são processos diferentes. Sim. É luto também. Sim. Mas o luto pela morte do cônjuge é um luto de um rompimento muito grande, que você não vai mais encontrar a pessoa, né? E é diferente do luto por divórcio, Sim. Né? Por exemplo, as dores são diferentes. Né? Então, na verdade, lá é um apoio mais para quem viveu o luto da morte. Isso, sim. Isso. O projeto Ruth, sim. Mas dentro desse momento de pandemia, nós criamos o projeto Gael. O que significa Gael? Gael é o que protege e é protegido pelo Senhor. Então, o objetivo é proteger todos os enlutados em geral, sim. Mães que perderam filhos, filhos que perderam os pais, né, irmãos que perderam, tios, né, então a gente acolhe. Como que nós acolhemos? Com atendimento psicológico acessível. Sim. Então, o que é acessível? As pessoas perguntam, mas se eu preciso pagar, como que é, Viviane, que funciona? Sim. Eu digo assim, olha, você vai pagar aquilo que você pode pagar hoje, que você sim. consegue pagar hoje, né, seja R$10, seja R$15, né, seja com algo simbólico que diga assim, eu quero ser ajudado, e eu preciso sim. ser ajudado.
E aí as pessoas entram, né? E o atendimento psicológico não é só feito por mim. Eu tenho amigas cristãs, psicólogas, que têm um coração voltado também para auxílio, né? Um coração generoso. E aí a gente vai encaminhando essas pessoas para esses lugares. Então a gente tem o Projeto Gael e o Projeto das UTS. Que bênção, que bênção. E dessas histórias que você ouviu, qual que foi algo assim que você falou assim, bom, estou no propósito certo? Quando você viu um resultado, você falou, sim, tá valendo a pena aquilo que eu pedi lá atrás. Olha, foram tantas histórias, mas eu sei que tem algumas que me marcaram bastante, né? A gente tem uma viúva que entrou, e ela entrou na época num momento muito difícil, né? Ela ficou com 2 crianças e ela não tinha nenhuma renda. E o esposo era missionário, né, de uma igreja. Então, ela ficou totalmente sem renda. Ela disse, agora entrou numa crise de pânico. E aí, nesse processo, ela conheceu as Ruths. E em alguns momentos, ela se levantava para falar, outros, ela desligava a câmera. Elas hoje contam para mim, assim, quando a gente queria chorar, a gente desligava a câmera. E eu percebia que elas estavam chorando. E eu falava assim, pode chorar, aqui é um espaço para você chorar. E aos poucos, ela foi se levantando. Nós não tínhamos o Instagram das UTS, a gente tem Instagram, se você quiser acompanhar, é Ruth Rede de Apoio. E ela falou assim, eu acho que eu vou mexer com isso, né? E ela fez cursinhos, né, gratuitos na internet. E aí eu falei, cria o nosso, você vai testando no nosso, vai criando. E ela criou, ela se tornou a nossa design. Olha que legal! E hoje ela cuida de outros Instagrams e ela começou a trabalhar também com personalizados, canecas personalizadas para aniversário, né, lembrancinhas. Que bênção. E ela foi crescendo e ela foi vendo que Deus tinha dado muitos dons para ela e capacidade. E ela não tinha descoberto, né? Ainda. E ela ainda não tinha descoberto. Eu falo assim que o luto é um momento que a gente conhece um pouco mais a fundo quem é Deus. Sim. Mas ele precisa de rendição. Sim. Não adianta você ficar questionando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se fosse diferente, né? Isso não vai trazê-lo de volta. Sim. Né? É nós nos rendermos, falar, Senhor, eu aceito, e agora eu preciso que o Senhor cuide de mim, né? Me direcione, me guie em todo o tempo. Sim. E hoje ela tem uma renda, né? Que ela consegue ajudar os filhos, sustentar os filhos, né? Ela é a nossa design, ela tira fotos, sabe? E ela entendeu que ela precisou se levantar. Não dava para ficar em todo o tempo chorando. Sim. É aquela palavra que a gente vai semeando, né? A gente vai caminhando, semeando e chorando. Semeando e aí a gente volta com os nossos peixes depois, né? E ela começou esse processo já de colheita. Que bênção, maravilha. Durante esse processo aí de atendimento com as mulheres, né? São vários casos que você atende. E algo que eu vejo, assim, que eu já presenciei, que eu já vivi, de pessoas que têm essa questão do tempo, né? Já se passam 2 anos e fulano ainda está assim, nessa depressão, porque você, como psicóloga, você enxerga que isso, com os estudos que você tem, né? É um processo em que a pessoa não quer aceitar ou é individual, essa questão do tempo, né? Porque a gente vê preconceitos, a gente vê julgamentos, né? Essa pessoa tá aí, já passou 2 anos, ainda tá nessa, só chora, deprimida. Isso é algo que a pessoa precisa romper ou é natural de que cada caso aconteça dessa forma? Essas perguntas, elas sempre vêm, sabe? Quando os enlutados chegam, seja as Ruths ou os demais enlutados. Eu digo assim, que nós não temos um dorômetro. Sim. Né? Nós temos o termômetro que mede febre, mas o que mede dor não. É verdade. Então, nós não temos um tempo certo, né? O que preocupa? Quais são os sinais, vendo que eu estou presa ainda no processo do luto? O luto, ele é individual, ele é único, mas existem alguns sinais que, por exemplo, você não conseguir continuar uma rotina, né? Você parar ali, você paralisar, você não ter mais sonhos, né? Você não acreditar mais que você consegue, não acreditar mais em Deus, né? Porque no processo do luto, nós questionamos às vezes o amor de Deus. Sim. Viu? Eu entendo que ele se compadece de nós, né? Nós vemos aí Jó, né? Olha só, tanta coisa que Jó perdeu, né? Jó perdeu tudo, só não a vida. Sim. E no livro de Jó eu falo que se você quiser estudar sobre luto, o livro de Jó é o manual do luto. Sim. Tem de tudo lá. Ele passou por desespero,
ele questionou o momento que ele estava vivendo, ele tinha distúrbio de apetite, fala que ele ficou magro demais, né? Ele tinha distúrbio de sono, que ele falava que ele não conseguia dormir. Todos os sinais e sintomas de um processo do luto, Jó viveu. Foi criticado pelos amigos, Muito. questionado pela esposa. Sim. Abandona esse Deus e morre logo. Exatamente. Ele não teve, eu falo que Jó não teve nenhum suporte social adequado. Sim. Porque o processo do luto também é um processo que a gente precisa de pessoas próximas de nós. Né? É fundamental. Né? No caso das viúvas em si, muitas pensam em não voltar para suas casas depois que perde o cônjuge. Né? Fala, eu vou para onde? Eu vou para que lugar agora? Algumas vendem as suas casas e eu digo assim, o luto recente não é momento de decisão. É momento de você ser cuidada, né? De você ser filha. Você precisa voltar a ser filha e ser cuidado. Né? E aí quem vive esse processo decide rápido demais, se arrepende depois, né? E fica preso num processo de luto, às vezes não quer falar sobre, acha que se falar sobre é falta de fé, ou que você não consegue sair desse lugar, então você é fraca, né? Então, os sinaizinhos quais são? Essa paralisia, sabe? É um momento de você não deixar que pessoas novas entrem na sua vida, e aí é um momento de você parar tudo e falar, olha, eu preciso de ajuda. Sim. Eu preciso primeiro voltar para o lugar secreto do Senhor, né? E eu preciso falar com pessoas que podem me ajudar, tá? Mas nós não temos um tempo certo, viu? Né? Um tempo certo de falar assim, ó, nossa, você está muito tempo nesse lugar, saia, não. Né? A gente tem os mediadores de luto, viu? Então, por que algumas pessoas reagem melhor que outras no processo de luto? Né? Fala assim, nossa, aquele filho meu, né, que perdeu o pai, ele reagiu muito rápido, ele chorou, ele sofreu, mas ele já se levantou. Mas esse outro não. Por quê? Né? A gente tem a personalidade, a gente tem a história pregressa ao luto, anterior ao luto, como é que ele reagia diante das perdas, né? Nós temos algumas pendências, às vezes, talvez aquele filho ficou com alguma pendência com o pai. Sim. Algo que não foi resolvido. Então, a gente precisa ter um olhar bem único. E você trabalha isso nas pessoas, né? Sim. O que pode ter causado, a pessoa ficou com trauma, a pessoa ficou revoltada, ou a pessoa ela tem esse sentimento de culpa, né? Poxa, eu poderia ter aproveitado mais, esse daí eu acredito que eu acho que é a pior dor, né? Sim. A dor de você ter jogado fora as oportunidades que você poderia ter tido com aquela pessoa. A pandemia foi isso, né? Como veio como um vendaval rápido, você fala, meu Deus, não deu nem tempo, né? De eu me despedir. De eu me despedir, de eu ir lá. De pedir perdão. Isso é fundamental. Né? Então, é por isso que isso a gente tem que viver intensamente todos os dias, né? Todos os dias. Sem saber. Por mais que a gente saiba dessa regrinha básica, a gente não vive na prática. Não. A gente esquece. Assim, a gente precisa ser rápido, acho como Davi, né? Que voltava rápido para perdoar, para pedir perdão. Se arrependia rápido. Se arrependia rápido. Sim. Todos os dias. Sim. Né? Aí, outra questão de luto que você trabalha, qual é a outra questão? Outros R's que você trabalha? Você falou de 2, né? Quais são os outros R's? A gente rompe esse processo de vínculo. Nesse rompimento, não só para viúvas, mas no público em geral de enlutados, nós precisamos entregar a pessoa para Cristo. Né? Mas, nossa, muitas pessoas falam, nossa, eu já enterrei, Viviane, né? Mas você precisa fazer essa entrega quando você percebe que você não está aceitando. Entendi. Você está negando aquele processo, né? E o processo de entrega não é fácil, né? Elas falam assim, se eu entregar, eu vou me esquecer dele? E se eu esquecer dele, será que isso é certo? A pessoa se sente egoísta, né? Né? Se sente assim, nossa, como que eu já posso esquecer dele? Como que eu posso fazer isso? Mas a entrega não é você não se esquecer. Você jamais vai se esquecer do que você viveu, né? Porque nós entregamos a pessoa, mas o amor fica. Sim. E esse processo de rompimento é o mais difícil, sabe? A gente tem 4 tarefinhas no luto. Primeiro é aceitar a realidade da perda, onde você se depara com a realidade e você fala, e agora? Eu perdi mesmo, não vai voltar. Depois você processa a dor do luto. Esse processar precisa ver a entrega. Entendi. Sabe? Para você ir aos poucos despedindo da pessoa. Né? Então, a gente não fala em superação do luto, a gente fala em elaboração do luto. Depois que você processa aquela dor, nomeando o que você está sentindo, né? O nomear não é assim não, ó. Acho que eu tô sentindo uma coisa ruim aqui. Nossa, é um negócio, então não é trem, não é negócio, são emoções. Emoções como raiva, como tristeza, como medo, como culpa, né? Então você vai falando daquilo, como saudade, né?
E aí você vai fazendo os ajustes, é a terceira tarefinha. Quais são esses ajustes? Ajuste de quem eu preciso ser agora. Sem o pai, sem a mãe, quem eu sou agora, né? Sem o cônjuge, sem o meu filho. E os ajustes externos, não é? Porque, inclusive, muitas mulheres precisaram aprender a dirigir, que não sabiam, Sim. né? Então, elas tiveram que fazer. Né? Sim, né? Então, elas tiveram... Às vezes, até tinha carteira de motorista, mas não pegava o carro, né? Então, os ajustes externos são esses. Eu preciso correr atrás de uma renda, eu preciso voltar a fazer faculdade, eu preciso tirar a carteira de habilitação, né? E quando você elabora, quando você recoloca a pessoa num lugar dentro de você que permite que outras entrem. Sim. Eu falo que é a cadeirinha que troca de lugar. Uhum. Então, vamos imaginar uma mesa posta, Sim. onde sentava todos da família. Aquele lugar ficou vazio, né? E aquele lugar dentro da gente, ele vai ser preenchido sempre com as lembranças, mas outras pessoas vão entrar para fazer parte da nossa vida. Sim. No caso das mulheres que ficaram viúvas, né? Principalmente aquelas que têm filhos, qual que é a orientação que você dá para essas mulheres que muitas vezes elas sofrem o preconceito de que passou um período, elas arrumam novos parceiros ou tem aquelas que não arrumam parceiros com medo do julgamento. Nossa, eu já enterrei, agora já estou com outro, e existe do lado contrário, né? A pessoa que ela resolveu, como você disse aí agora, ela fez os ajustes externos, agora já estou pronto para ter um outro relacionamento. E a gente sabe que na sociedade as pessoas sofrem muitas críticas, muitos preconceitos, né, a respeito disso. Qual que é a orientação que você dá para essas mulheres, né? Umas que têm medo, fala, não vou me envolver mais com ninguém, porque, né, vão falar, porque, ou quer ficar sentem assim no sentido de que se ela não tiver ninguém, ela vai estar honrando o outro marido, né? E as outras, né, que se envolvem, tem um novo relacionamento, mas que acabam sofrendo muita pressão, muito preconceito por isso. Uhum. É interessante, porque a gente teve uma Ruth que se casou. Sim. Já, né? Depois de 1 ano e 3 meses, se eu não me engano, ela conheceu uma pessoa, né? Que ela estava bem resistente, ela conta. Essa Ruth, em especial, o marido dela faleceu quando ela tinha ganhado o 3º filho, e ela tinha 15 dias só. Nossa. Que ela tinha ganhado o neném. E ele faleceu, né? E ela ficou com 3 crianças pequenas. E ela entrava ali nas UTIs, assim, a gente sentia a dor dela, sabe? Ela entrava amamentando, né? Ouvindo, chorando, né? Passando por aquele processo. E ela dizia assim que eu nunca vou casar, né? Porque o primeiro momento é esse, né? Você dizia assim, não, eu não quero saber, eu só quero cuidar dos meus filhos, da minha família, dos meus netos. E foi passando o tempo e surgiu um irmão da igreja, né? Que também tinha perdido a esposa, né? E queria se casar. E no primeiro momento ela falou que não, e depois a própria sogra dela disse para ela que era o momento. Né? E aí ela entendeu que era da parte do Senhor. E ela começou a pensar sobre isso. Né? Hoje ela está casada. Que bênção. Ele é uma bênção na vida das crianças. Né? Ela contou esse testemunho. Sim. Porque a gente fala lá no livro de Ruth dessas 2 mulheres, uma que casou e outra não. Sim. Né? Então eu falo assim, olha, Deus sabe o plano que tem para vocês. Sim. Algumas vão ser Ruth, né, onde vai chegar o Boaz, né, o resgatador que vai entrar. E outras vão ser como Noemi, que não vão se casar, mas vão receber os netos no colo, né, e vão também continuar essa caminhada. Então, a gente já tem uma Ruth que casou, a gente tem outras que estão orando nesse sentido, mas em questão dos filhos é muito delicado. Né, precisa haver um tempo para eles. Enquanto criança, a gente não percebe tanto essa questão de não deixar que outro homem entre. Né? As crianças, elas precisam de um pai. Né? E elas pedem isso. Né? A gente tem uma Ruth que ela fala assim que quando ela pegava o Uber, ele falava assim, mãe, ele pode ser meu pai? Oh, meu Deus, criança sincera, sim, né? Criança sincera. Porque ele estava procurando uma referência paterna, né? O pai era presente, então estava faltando ali, né? Mas outros adolescentes, como uma viúva trouxe esses dias pra gente, que não aceita. Falou, não, esse lugar vai ser sempre do meu pai. Entendi. E aí a gente orienta assim, espera um pouquinho,
né? Espera um pouquinho para ele ir elaborando essa dor, né? Porque os filhos, principalmente adolescentes, eles estão vivendo outros lutos. Ele não vive o luto só do pai. Sim. Ali no momento ele vive o luto do corpo infantil. Sim. Né? Ele tá crescendo, ele não sabe mais se ele é homem, se ele é criança, né? Dos papéis infantis também, porque ele quer ganhar presente no Dia das Crianças. Mas ele não é... Não, bebezinho, pega na mão, muito menos beijar, né? Na frente dos amiguinhos. Não precisa me levar não, nem me buscar. Não, eu já cresci, eu sou grande, mãe, não precisa falar isso pra mim, né? E o luto dos pais infantis. Sim. Porque toda criança vê os pais como super-heróis. Sim. E chega na adolescência, eles falam, opa, eles erram também. Né? Ixi, minha mãe tem as falhas, meu pai, né? Então, eles estão vivendo todo esse processo. E aí chega o luto por morte. E aí eles vão ter que ressignificar muita coisa. Por isso é importante, assim, orientar que os pais, eles também têm que pensar no que os filhos sentem, né? Não é assim. Eu já ouvi isso de pais que pensam assim, ele tem que aceitar. Quem manda aqui sou eu sou o pai, ou eu sou a mãe. Eles têm que entender que vai ser desse jeito. Então, você falou algo que é importante também, os pais ter essa preocupação do que o filho vai sentir. Não é que vai fazer o gosto dele, né? Ele tá mimado. Não, isso é coisa de guri mimado. É também se importar com o que o filho sente, né? Do que ele tá externando, né? O que é esse sentimento dele? É medo de perder a mãe? Ou é medo de entrar alguém que não vai ser um bom pai? Também tem que avaliar isso, né? Com certeza. E assim, os adolescentes, muitas vezes, eles choram sozinhos. Não só adolescente, filho no geral. Quando perdem os pais, não quer preocupar, né, aqueles que ficaram. Então, eles entram no quarto e choram sozinhos. Sim. Né? Ou alguns filhos falam assim, eu não vou preocupar minha mãe com essa dor. Deixa eu viver sozinho. Ela não tá conseguindo lidar e eu também não. E eu falo assim, no processo do luto, não é momento de separação. Cada um chorando sozinho no seu quarto, no seu travesseiro. É um momento da gente chegar e chorar junto. Sim. Né? As viúvas eu oriento muito. Quando você estiver triste, pode chegar pro filho. Dizer, filho, hoje bateu a saudade, né? Eu me lembro disso, da gente viver junto, e você? Né? E então, é trazer para junto, para ter uma escuta ativa, né? Não dizer assim, não, filho, não chora não, vai passar. Já passou, filho, eu não quero ver você assim, não chora. Não, porque aí você separa as pessoas dentro da própria casa. Porque o filho, ele já tem aquela coisa, né? Se eu chorar pra minha mãe, ela vai falar que é frescura. Então, é melhor eu ir chorar. Às vezes vai até chorar pra quem vai dar uma orientação errada. Errada, né? E aí as más companhias, né, que corrompem os bons costumes, né? Você pode perder o seu filho. No processo do luto, se houver distanciamento afetivo, você pode perder o seu filho. Sabe? E aí eles podem ir pra automutilação, que infelizmente está sendo muito comum, tentativa de suicídio. Às vezes ele vai precisar entrar com uma medicação um pouco mais pesada, psiquiátrica, inclusive, para ansiedade, depressão. Mas, na verdade, ele quer essa mãe, né? Que ele quer o colo da mãe, né? Daqueles que ficaram, ele quer se sentir acolhido. Em alguns momentos ele não quer falar sobre, em outros momentos ele quer falar muito sobre. E a gente precisa ter acesso ao coraçãozinho deles. Entendi. Então, entrar outra pessoa na relação, você precisa ter um tato e realmente saber se aquela pessoa está dentro do propósito de Deus na sua vida. Sim, que é o mais importante. Que é o mais importante. Elas falam da carência, né, afetiva, então, nesse momento, precisa tomar muito cuidado, porque pode aparecer pessoas que não estão preocupadas com o seu coração. Estão só preocupadas. Né? E a gente carente, mulher é mais emoção do que os homens, né? Sim. Então, não adianta falar assim, eu domino minhas emoções. Mulher carente, qualquer conversa fiada no ouvido serve, né? Sim. Se ela não estiver ali na busca do Espírito Santo, porque eu sempre falo, se você tá cheio do Espírito Santo, ele não vai te deixar ser enganada. Qualquer engano que já estiver tentando a rondar, o Espírito Santo já te alerta. Aí, se você quiser continuar, você falar não pro Espírito Santo e conduzir ao erro. Aí Deus não se responsabiliza por você, né? O nosso pastor sempre fala, Deus se responsabiliza quando a gente é prudente. Se você agiu com imprudência, Deus não tem nada a ver. Né? Então... e você tem que prestar atenção assim, qual é o chamado de Deus para sua vida? O chamado não morreu. Sim. E essa pessoa, ela tem o mesmo chamado? Ela crê? Né? Ela vai caminhar contigo? Né? Essa viúva que se casou, eles têm o mesmo chamado para a obra. Então, enquanto ela ministra, ela canta, ela tem uma voz tremendamente, assim, poderosa. Ou seja, não rompeu aquilo que Deus está fazendo. Ainda, exatamente, né? E aí chegou ele que ministra, então eles estão caminhando juntos. Que bênção. Então, você precisa saber, não é só para você ter uma companhia. Sim. É muito mais que isso, né? É para você continuar um propósito, um chamado que Deus tem para você e para os filhos também.
Sim. né, para toda a casa. No caso de, você já tem muitos estudos relacionados ao luto, baseado em estudos, o que explica o fato da pessoa ter essa dificuldade de receber a morte, de receber essa notícia e de ter essa dificuldade de encarar, né, a nova vida? Então, na psicologia, a gente chama a primeira fase de vinculação de teoria do apego. Então, quando você nasce, os seus primeiros cuidadores, que geralmente são os pais, eles vão criando um vínculo ali de apego contigo. Se esse apego é seguro, né, se os pais olham, né, para as crianças, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Quando cada um nasceu, você olhou e a forma que você olha, a criança, ela sente que ela está sendo aceita no ambiente, né? E aí, a forma que você cuida, que você amamenta, né? Ela está tendo ali uma segurança em você. Olha, eu confio, essa daqui vai cuidar de mim. Quando não é assim, quando há apegos inseguros, quando há distanciamento dos pais, os pais não sabem aproximar daquele filho, em alguns momentos eles estão bem presentes, outros muito ausentes, né? Gera um apego inseguro. E o que isso tem a ver com luto, Viviane? Tudo a ver. Porque quando você chegar lá no processo de perda, né, e você teve um apego inseguro, o medo do abandono é muito grande. Né? O medo de ficar só, Sim. de não ter ninguém por perto. Sim. É muito grande. E esse medo do apego, ele pode gerar transtornos psiquiátricos, inclusive. Né? Agora, quem já teve o apego seguro, ele não vai sofrer? Vai sofrer. Todo luto, eu falo assim, que a dor é inevitável, mas o sofrimento pode ser minimizado. Sim. Ambos vão ter a dor, mas quem teve esse apego seguro, de cuidado, às vezes não foi o pai e a mãe, mas foi a avó. Sim. Né? Foi um tio. Sim. Né? Foi alguém próximo ali que conseguiu. Então, você consegue confiar na pessoa e consegue confiar em si mesmo. E aí você vai confiando também em Deus, conhecendo Ele, confiando. E aí é muito mais tranquilo você se despedir daquela pessoa e deixar ir. Né? A gente fala muito sobre o deixar ir. Sim. Né? Nos processos de luto da vida toda, né? A gente precisa deixar ir para que algo da parte de Deus chegue para nós. Então, basicamente, o apego que você aprende diz muito o adulto que você vai ser depois e a forma que você vai se relacionar com as pessoas. Entendi. Então, a orientação é que todas as pessoas que estão no processo de luto, ela busque um especialista. O luto, ele é saudável, assim, na medida de que ele é um processo natural da vida. E isso as pessoas têm que entender, que ela tem que viver o luto, Tem né? que viver. Porque tem pessoas que tem gente que fala 7 dias de luto, mas não é que a pessoa vai ficar 7 dias vestida de preto, trancada no quarto. São 7 dias que ela tem que sofrer aquele processo ali que foi rompido, né? A gente fala, tem até as licenças para o trabalho, né? Sim. Por exemplo, em órgãos públicos, você tem 8 dias de licença nojo. Sim. Nojo é de repúdio. Sim. Você não querer viver aquela situação. O nome é esse, Sim. estranho, mas é repúdio, né, daquela situação. Você nunca vai resolver tudo em 8 dias. Sim, claro. Na empresa privada são 3 dias. Então, não dá tempo nem de você dar uma respirada para voltar. É uma forma da sociedade reconhecer que você está de luto. Sim. Mas não quer dizer que você vai viver tudo aquilo nesse tempo. Né? E aí você vai caminhando nesse processo de luto, e aí aos poucos você vai se despendendo da pessoa, né? E você vai percebendo que tem outras pessoas que estão esperando por você. É importante isso. É importante. Olhar quem está precisando a sua volta. de você. Tem alguns filhos que falam assim para mim, Viviane, as RUTs pararam, porque às vezes nas férias a gente para os encontros, né? Filhos falam assim, ó, minha mãe precisa voltar. Ela precisa ouvir, ela estava sendo bem cuidada. Né? A gente tem um filho específico de uma RUT que me ajuda, né? E aí ele fala assim, olha, se precisar eu vou com ela, mas ela precisa estar lá. Ela precisa estar lá. Olha, que fundamental. Né? Então, o impacto de uma pessoa ser cuidada é para a família toda. Mas não quer dizer que todos precisam de especialista, tá bom? Porque o luto, ele não é doença, Sim. Né? Ele faz parte da vida, do processo. Sim, eu falo que até Jesus voltar, a gente vai viver muitos lutos. Sim. Né? Ou até que sejamos recolhidos por ele, né? Mas o luto saudável, ele não precisa de remédio. Porque como ele não é doença, ele não precisa de medicação. Sim. Às vezes a gente entra com medicação no processo do luto para conseguir lidar com algumas situações. Mas são medicações temporárias. Sim. Né?
com uma exceção. Se você estivesse passando por um processo depressivo antes do luto, você já está tomando a medicação, você precisa dar continuidade àquilo. Porque aquilo pode piorar, né? Pode piorar. Então, muito cuidado, olha só. Quem procura especialista no processo de luto, muito cuidado. Porque o especialista pode te diagnosticar com depressão. E a gente não faz diagnóstico no momento de luto. Porque é uma dor natural. É uma dor natural. E aí, se isso for confundido, ele vai entrar com antidepressivo, que não é no momento que você precisa viver aquilo. E aí, o antidepressivo pode dar uma estacionada nas suas emoções, e você adiar o processo do luto, e aí, em algum momento, você ser cobrado por isso. Entendi. Tá? Agora, quando que eu preciso de especialista? Quando você percebe que você não está conseguindo lidar sozinho. Você não consegue mais se levantar da cama, você não quer mais comer, você não quer voltar para a igreja, você não quer rever amigos, né? Em um momento ou outro no processo de luto isso faz parte. Todos os dias não. Todos os dias é um sinal. Opa, peraí, eu preciso pedir ajuda. Principalmente na igreja e com o especialista. Sim, principalmente. Olha, eu falo que a fé é o principal fator de proteção para a nossa saúde mental no luto. Sim. Então, Viviane, eu não consigo mais crer em Deus. Né? Eu ouvi muito dizer assim, Deus roubou o meu cônjuge de mim. Né? Ele não se importa, meus filhos ficaram órfãos. Né? Esse processo é um processo que a gente precisa de um suporte espiritual. Sim. Então, as pessoas precisam, na igreja, acolher essa pessoa, ter paciência, ouvir sem julgar. Sim. Né? Às vezes, você precisa só estar lá ouvindo. Sim. E aí, depois, no final, você fala, vamos orar, eu quero orar com você. Sim. Né? Eu tô aqui só para te ouvir mesmo e interceder por você. Isso é importante, né? Principalmente nesse período, né? Sim. A gente ter ali esse apoio. A própria Bíblia fala que a gente tem que dar apoio aos órfãos e às viúvas. E às viúvas. Principalmente, né? Por quê? Porque são elas que precisam de um apoio, né? De uma direção, de uma ajuda, porque é considerado como se fosse excluída, né? Isso. Eu gosto muito daquele versículo em Tiago que fala assim, que a verdadeira religião, a pura religião, é assistir os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Sim. Né? E tem tudo a ver com o seu trabalho, tudo né? A ver com o propósito do seu trabalho, que são justamente essas pessoas. Por quê? Não é necessidade de comida, não é necessidade de investimento, é essa necessidade. Sim. Principalmente do ouvido, do suporte, de alguém... Porque você já tá com a dor, aí alguém chega e fala, não, mas você tem que ser forte, você vai sair dessa, rapidinho, você vai esquecer ele, você vai dar tudo certo, Deus é contigo, creia. Tá certo, sim, a gente tem que fazer isso. Mas e a dor? O que eu faço com a dor que eu tô sentindo, né? Geralmente as pessoas se aproximam falando isso porque não sabe lidar com a dor do outro, muitas vezes, então... Por isso que é importante eu não sei o que mais falar. Ouvir do que falar. Né? Exatamente, mais ouvir. Escuta, ora... E deixa depois falar se o Espírito Santo conduzir alguma coisa. Conduzir, né? Sim. E esse suporte espiritual é muito importante. Porque eu falo assim, ó, que no luto, o inimigo não deixa de tentar destruir você. Sim, é verdade. Ele não dá um tempinho, né? Fala, ela tá vulnerável, né? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. A guerra no mundo espiritual é muito grande. Nesse momento do luto. Né? Porque o inimigo, ele tem... planos, né, contra nós, né, de matar, roubar e destruir. No processo de luto, ele não vai dar um espaço para você chorar. Ele vai continuar querendo sugerir para você coisas que não são da vontade do Pai, né? Principalmente a vontade de morrer. Sim. Né? A pessoa foi agora, quem eu sou sem a pessoa, eu não consigo, eu não quero mais viver. A gente viu isso em Elias, né? Elias, um grande profeta que orava, parava de chover, orava, voltava a chover, caía fogo do céu. Chegou um momento que ele se cansou, ele falou assim, eu não quero mais viver, eu me vejo sozinho. No processo do luto, muitas pessoas se veem sozinhas. Falam, eu não quero mais, eu não consigo mais. E aí o anjo do Senhor vem e traz pão para ele, traz água para ele. Né? Quem são os anjos do Senhor hoje? Eu e você. Nós precisamos estar lá para oferecer alimento, para oferecer água, para falar assim, ó, a gente está aqui com você, a gente vai te ajudar, te alimentando fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Né? Aí, olha, com aquela força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Sim. Ele chegou na caverna, ele se escondeu de novo. Né? E aí Deus chega lá e fala, mas o que você está fazendo aí? Não é tempo mais. Eu entendo que esse processo que Deus fala assim, mas o que você faz aí na caverna? Sim. É um momento que ele chega no processo de luto e fala assim, e o que você está fazendo aqui ainda? Vamos sair? Né? Você vai ter que dar meia volta. Ele fala para Elias assim, ó, volta por onde você veio. Unge, né? Eliseu no seu lugar, unge o rei, né, no lugar. Por quê? Porque Deus tinha ainda planos para Elias.
né? Até que chegou exatamente o momento que ele subiu. Sim. Até lá, nós precisamos de ajuda. É verdade. A gente precisa desse suporte. E o seu trabalho é fundamental. E como que as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho, ou até mesmo, né, tentar consultar com sua equipe, com as pessoas, porque você tem voluntárias agora, né? É As verdade, roots olha, voluntárias, são para a roots glória de muito Deus. preciosas. A primeira que chegou, e eu posso falar o nome delas, é a Sônia, Aham. né, uma viúva que já tinha perdido o esposo há 8 anos. Quando ela descobriu do trabalho, né, ela se apresentou e falou assim, eu posso participar, eu acho que eu posso ajudar você. Que bênção. Muito preciosa para mim, Aham. né? Ela é uma senhora, acho que ela já tem 72 anos. Olha que bênção. E sabe o que é lindo? Ela chegava nos encontros, eu vi o caderninho dela lá, a gente estava online e ela anotando tudo aquilo. Tudo, que bênção. Tudo aquilo, sabe? Então, um coração ensinável, Aham. com muita experiência. Então, ela chegou. Depois chegou a Tati, muito preciosa, né? Semana que vem, ela falou que vai fazer 12 anos que ela perdeu o esposo, com 2 crianças pequenas à época. Ela tinha 27 anos quando ela ficou viúva. Nossa. E ela chegou, e quando ela chegou com o coração já chorando, dizendo assim, ó, é isso, eu orei por isso. Aham. Amém, glória a Deus. E a Miriam, que chegou, ela chegou como Ruth, viúva, né? Logo que nós criamos o grupo, o esposo faleceu. Eu, inclusive, cheguei de ir ao velório do esposo, né? E ela foi fortalecida no Senhor. Depois de 8 meses de Ruth, ela falou assim, eu quero ser também uma que possa abençoar. Que bênção. Né? E ela chegou para ajudar, e aí tá chegando a Áurea, chegou a Carmen, que elas já estão desse outro lado, falando assim, Aham. hein, eu consegui, você consegue. Que bênção. E hoje nós estamos com 2 turmas do curso Preciosas Roots, uma turma presencial e uma turma online, né? Online a gente consegue atingir mais pessoas, um público fora de Cuiabá, Uhum. né? Do estado, inclusive. E nós vamos ter a formatura dia 8 de julho. Quem quiser se inscrever no próximo curso das Roots, né? Pode entrar em contato comigo. Eu posso deixar meu contato? Pode deixar. O meu WhatsApp é 99208-4526. Mas, Viviane, eu não sou viúva, mas eu perdi meu pai, eu estou sofrendo muito. Eu perdi meu filho, estou sofrendo. Pode entrar em contato nesse mesmo número que a gente traz para o Projeto Gael, né, que é um projeto que é para te proteger nesse processo do luto e também te ajudar nesse momento. Porque o processo do luto, né, principalmente para as mulheres, né, que ficaram viúvas, além de lidar com o luto, são as questões burocráticas, que é tão delicado, né? A gente tem que lidar com tantas situaçõezinhas, né, que vai deixando a gente ainda mais afundada. É questão de inventário, ou é questão de cartórios. Você não tem espírito para aquilo, mas você tem que fazer aquilo, né? Você também orienta essas questões. Boa lembrança, viu? Eu falo que no momento do projeto... É tão chato que eu falo assim... E é necessário, necessário, né? Necessário. Olha só, Deus mandou para mim amigos de propósito, eu falo. Que é com o mesmo propósito que o meu, para ajudá-las. Então, advogados já entraram, viu, com serviços gratuitos. Uma advogada muito especial, que eu sempre passo o contato dela, que entrou. A gente trouxe coach financeiro, porque muitas não sabiam administrar financeiramente a sua renda. Então, ele deu uma aula para elas sobre coaching, sobre essa parte financeira de administrar. Inclusive, eu trouxe já uma fisioterapeuta pélvica. Olha. Porque, assim, elas se separaram, né, dos seus cônjuges. E aí, eu não cuido mais da minha saúde íntima. Sim. Né? O que eu faço, né? E ela tem uma especialização em sexualidade. Então, muitos disseram assim, mas e agora, né? O que eu faço? Eu tô sozinha em casa, né? E aí ela ensinou como você cuidar desse momento, voltando o seu coração para o Senhor. Sim. Né? Para que você se cuide também, mas que você esteja alerta às intenções do inimigo nessa área. Né? Então, muitas amigas de propósito já apareceram. Uma amiga que dá curso sobre mesa posta, e ela disse da importância de, mesmo não tendo cônjuge, você preparar uma mesa para os seus filhos. Que bênção. E você continuar a comunhão em volta da mesa. Então, muitos amigos de propósito nesse período se dispuseram a estar comigo, me abençoando, né, e abençoando elas. E assim, todos, inclusive se tiver voluntários nos ouvindo e quiserem, né, oferecer ajuda, né, dentro da sua profissão, vai ser bem-vindo. E eu posso garantir para você que todos que se aproximam das UTs recebem do Senhor uma bênção sem medidas. Glória a Deus. Eu falo para elas assim, ó, é tão bom estar com vocês, nosso coração se torna melhor, né, porque a palavra do Senhor diz assim, que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então, o nosso coração se torna melhor estando com elas,
né? Estando com enlutados, né? Olha só, Salomão diz assim, que é melhor estar na casa onde há luto do que onde há festa, né? Então, o luto, se você optar por se render ao Senhor e deixar Ele cuidar de você, você vai se tornar uma pessoa muito melhor para o outro e também vai conhecer o Senhor, como Jó disse assim, eu pensava que eu conhecia o Senhor, né? Mas eu só ouvia falar, hoje os meus olhos te veem. Então, ele entrou num nível de profundidade que ele não conhecia acerca do Senhor, né? De relacionamento. Ele aprofundou as raízes dele no Senhor. Processo de luto, se você permitir, é assim. Você se rende, você recebe muito. E aqueles que estão abençoando os enlutados, recebem 100 vezes mais. Sim. Todos eles receberam medidas, assim, bênçãos do céu sobre a vida deles. Sim, e esse projeto tem que ser compartilhado mesmo, porque são muitas pessoas, né, que não têm condições, não sabem lidar com isso, e não tem a ver, como ela falou, com fraqueza ou falta de fé. Isso é um processo natural que todos nós precisamos, se temos que passar, né? Tem um caso que acontece que eu vejo, que eu acredito, que eu não passei, mas eu acredito que deve ser mais doloroso. Como é tratado aquelas mulheres ou pessoas que têm uma perca repentina? Nós tivemos recentemente, né, aqui em Cuiabá, uma morte assim bem do entregador, né? Ele estava estacionando em um carro, possivelmente estava embriagado, acertou ele em cheio, né, no meio-fio, morreu. Então, assim, ele saiu de casa, provavelmente deu tchau, até logo, eu volto. Né? E qual é, assim, o cuidado, o tratamento para esse tipo de morte? Que eu falo que é a morte repentina, né? Você se despediu da pessoa e essa pessoa não voltou mais. A gente chama de morte súbita, né? E esse tipo de morte tem um risco grande de se tornar um luto complicado. Sim. Porque como você mesmo disse, né, a gente não teve o preparo. O Covid também foi muito isso, né, foi muito rápido, né, às vezes a pessoa falou, eu vou ali no hospital, já volto, né, e não voltou, né, e não voltou mais. Então, o cuidado maior é nesse primeiro momento, viu? O primeiro momento é aquele que eu falei da aceitação da realidade da perda, né, então, a sensação de presença dentro de casa, aquela ideia de que tal hora ele vai chegar, porque já estava, né, na rotina nossa, então, esses momentos vão ser um pouco mais difíceis de você suportar. Você trabalhou com mulheres assim? Muitas mulheres assim, inclusive uma irmã muito especial congrega comigo, né? O esposo deixou ela na igreja e na volta ele sofreu um acidente de moto e faleceu, né? Então foi tudo muito rápido, né? O processo de luto não é que é mais doloroso, porque a gente não fala de uma dor maior que a outra, mas ele é bem intenso. E esses momentos são os momentos dos amigos mais chegados que irmãos se aproximarem. Sim. E com as mínimas coisas. Às vezes, fazendo uma comida, preparando os filhos para a escola, né? E não é só no primeiro mês. Porque elas dizem assim, que muitos se apresentaram dizendo, qualquer coisa me chama, no primeiro mês. Depois cada um vai lidando com a sua vida. E eu sei que cada um tem os seus problemas, desafios, né? Mas a gente precisa nem que se faça um rodízio entre amigos, entre parentes, para se aproximar dessa pessoa até que ela realmente entenda que a pessoa não vai mais voltar. A realidade dessa perda. Preencher a vida dela com uma presença, com uma presença, assim, o que ela precisa, não decidir por ela. Viu? A gente tem que tomar muito cuidado no processo de luto. Porque você vê a pessoa bem fragilizada e você começa a mudar rotinas da casa dela e decidir por ela. E não é isso. Porque aí, inclusive, a pessoa vai entender que ela não é mais útil naquele momento. Entendi. Então, o que você precisa? Eu estou aqui na sua casa hoje. É uma faxina? Quer que lava roupa? Né? Posso fazer por você? Que jeito que você gosta, né? Sim. Posso fazer do jeito que você faz, né? O que você precisa? Né? Você precisa que eu compre algo, uma medicação? Eu vou ali. Então, o primeiro momento, que é esse estado de choque que a pessoa entra, até ela chegar na realidade da perda, é um processo que pode ser um pouco mais duradouro na questões de morte súbita. O mesmo se dá em perda ambígua, que a gente fala. É quando a pessoa sai e ela desaparece. Né? Entendi. Pessoas desaparecidas, né? Que você não consegue se despedir porque você não sabe se morreu mesmo, se viveu. Não. Também na pandemia nós tivemos esse sintoma de perda ambígua. Por conta da não despedida. E não ver o corpo, né? Só foi uma notícia. Isso. Estamos enterrando o corpo, mas você não olhou ali, você não viu que realmente era aquilo, né? Exatamente. E engraçado,
a gente nunca para pensar nisso, mas é um processo natural, né? Que nós temos de ir lá, ver o corpo. É por isso que existe o velório, né? Porque é o tempo que você está ali vendo, testificando que o corpo está ali. A gente não se atenta no natural, que esses processos naturais fazem parte do processo também da nossa despedida. Sim, né? É concreto, de forma concreta você está vendo, e aquilo vai fazer muita diferença mais para frente, né? Algumas pessoas perguntam, e criança, eu preciso levar? Né? Será que eu preciso levar? Eu posso isentar essa criança nesse momento. Ela tem que ver, né? que teve o velório? Ela não é que ela tem que ver, mas assim, a gente precisa permitir que ela escolha estar lá. Então, não é deixar fora desse processo, porque ela pode entender que ela não faz parte ali daquela família. Entendi. Que ela vai viver esse processo em algum momento da vida. Então, a gente não é tirar a criança e falar, olha, aconteceu, filha, isso e isso, né? Então, nós vamos lá, se você quiser entrar para ver, né? Você dá a opção para a criança, né? Quando que a criança entende mesmo o processo de morte? A gente fala que de forma concreta é entre 7 a 8 anos. Antes disso, ele pode entrar, ele pode ver o ente querido ali, né, no velório, mas a realidade daquilo vai se dar depois. Entendi. Então, a gente às vezes vê criança no velório, né, correndo, brincando, né? É a forma que ele está tentando lidar com aquilo. Em algum momento vai entender que realmente a pessoa se foi. Vai ter essa lembrança, né? Vai cair de uma forma bem concreta de que realmente foi uma morte, né? Mas isso se dá mais pra frente, a partir dos 7, 8 aninhos. Mas essa criança, ela precisa estar ali junto com a família. E né? Você falou de um assunto aí que é interessante. Você também trabalha com as crianças no processo de luto? Então, trabalhar com viúvas, não tem como a gente deixá-los para fora, né? Então, em alguns momentos, eu fiz alguns atendimentos presenciais com os filhos delas. É fundamental, né? Tanto criança, quanto adolescente, quanto jovem, inclusive adulto. Sim. Porque é família, né? Sim. É família, todo mundo tá sofrendo e todo mundo se envolve. Que bom. Olha, Viviane, obrigada pela sua participação hoje aqui. Eu queria que você deixasse aqui mais uma vez as suas redes sociais, o seu contato. Quem quer saber mais sobre o apoio Ruth, onde que pode conseguir esse apoio, que é fundamental. Por nós, a gente ficava aqui umas 3 horas, né? Só que é um assunto... assim, vem vindo muitos questionamentos que eu acredito que vem das mulheres também lá para você, né? Mas na sua rede social você fala sobre isso? Você tem informações ali na sua rede social sobre isso também? Ótimo. Olha, o meu Instagram é Viviane Zaitun. E as Ruths também tem, que é Ruth Rede de Apoio. Maravilha. Lá a gente divulga os cursos, a gente divulga as formaturas que nós já tivemos, as fotinhas. Agora, nesse próximo semestre, a gente quer divulgar mais sobre esse processo de luto. Porque nós não divulgamos ainda tanto, Sim. porque a gente estava formando Ruths para me ajudar. Maravilha. Né? Porque se nós tivéssemos já em todo esse tempo na divulgação, eu falo que tudo tem um tempo certo da parte de Deus, né? A demanda é muito grande. Sim, imagino. Agora nós temos viúvas Ruths que se dispuseram a ajudar outras viúvas. Então agora a gente pode estender um pouco mais. Maravilha. Né? Inclusive o seu convite foi específico nesse sentido, Sim. sabe? Vamos começar a divulgar, né, nas redes sociais, vamos aproveitar o máximo de canais, porque essas pessoas elas precisam se sentir fortalecidas para continuar a caminhada. Sim. Né, com Cristo. Sim. E quem quiser saber mais pelo Instagram das Ruths mesmo, por esse número que eu deixei aí para vocês também. Vocês vão ser bem-vindas, viu? Assim como seus filhos, né? Amém. Os pais, né? Que muitas vezes também estão vivendo esse processo. E os idosos, né? O luto é um pouco diferente também, né? Porque eles estão perdendo os pares, os amigos da mesma idade, né? Eles tem isso também, né? Sim. A pessoa, ela começa a ter aquele sentimento, será que eu sou o próximo? Será que eu sou o próximo? Exatamente. Meu Deus. E aí o luto do idoso é um pouquinho diferente, porque ele tem muitas vivências, né, para compartilhar. E às vezes ele pensa que os sonhos acabaram, né? Mas a própria Bíblia fala que os velhos sonhariam. Né? Então, a gente precisa cuidar desse idoso, porque pode até ser uma depressão. Né? Então, um pouquinho diferente do idoso. Então, a gente quer trazer também esse público agora para poder auxiliar. Olha, fiquei muito feliz de você compartilhar aqui conosco hoje toda essa experiência, esse trabalho que é fundamental. Não tenho dúvida nenhuma que é um propósito de Deus na sua vida. Né? Porque eu acredito que tudo aquilo que Deus nos dá de dom e o que Ele faz tem um propósito
que é para as outras pessoas, não é só para nós. Se a gente está ganhando algo que está favorecendo somente a mim, tem algo errado, né? Tem algo errado, né? Porque o propósito de Deus tem a ver com aquelas pessoas que estão em nossa volta. Então, o seu trabalho é maravilhoso, né? Que você continua assim, sendo essa bênção na vida dessas mulheres, na vida de outras pessoas, e com certeza você seja sempre bem-vinda para voltar quando quiser, falar de outros assuntos, falar de mais histórias. E você hoje disse que algo que é importante, você que está aí assistindo, tirar esse tabu de luto. Falou de luto como se estivesse falando de morte. Não é simplesmente vamos abafar. Não, para de falar, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa alegre. O luto, ele é algo natural da vida e a gente precisa falar. E hoje ela explicou aqui pra gente o porquê dessa importância que nós temos de dar atenção ao processo do luto, que é um processo, né? Sim, é um processo. O processo precisa ser cuidado, guardado, né, por pessoas que te amam, que se importam, né? E não tem como a gente viver um processo de luto, se a gente quer que seja de forma saudável, sem o Senhor. É verdade, amém. Bom, pessoal, nosso podcast de hoje fica por aqui. Diz aí no comentário qual foi a sua dúvida, o que você achou do nosso programa de hoje. Nós esperamos você aqui na próxima quarta-feira, temos um novo episódio. E você que quer assistir os outros episódios, pode ir lá ver os outros vídeos que já foram ao ar. E esse episódio de hoje, como foi muito especial, um tema muito importante, eu vou pedir para você, compartilha para outras pessoas, principalmente quem está passando por esse processo do luto ou quem já passou e ainda não entendeu muito esse processo. Eu tenho certeza que vai edificar muito a vida dessa pessoa. Então, compartilha aí que na quarta-feira que vem nós temos também aqui uma nova convidada para você ser edificado. Então, obrigado para você que participou aqui do nosso programa até agora. Até a próxima. Tchau, tchau.